de alça daí? Não? É o seguinte, o preço do produto não é esse que está aí, de 120 e pouco, ele é 80 e pouco. Só que se eu colocar frete no frete, na hora de fazer a nota não dá certo. Aí eu tenho que alterar o preço do produto, entendeu? Aí eu já botei o preço final. Grande Felipe! Grande Tarcísio! Tudo Já bom? estamos aí na área, tudo bom, meu velho? E bom, aqui é assim, aqui é rápido, tem que ser Pô, papum. gostei, viu? E outra coisa, finalizando a semana, cara, tô finalizando a semana aí com chave de ouro, tava pensando aqui agora, sexta-feira, sextou, com a nossa Reconstruir, Delta 9, falando de assunto muito importante aí pra gente ter várias reflexões. Sem dúvida. É um momento, né, de reflexões, aproveitar que você está em casa, pensar mais, estudar mais. Eu acho que é um ótimo momento para as pessoas estudarem mais, eu acho. Muito legal, muito legal. Parabéns mais uma vez, antes de tudo. Obrigado pelo convite aí, de poder contribuir com esse tema. É um tema que a gente sempre fala, né? A gente que está no mundo canábico aí, tentando fomentar o assunto, o conceito, fazendo reuniões no Brasil com os grandes profissionais. Então a gente está muito feliz com tudo isso, com o crescimento, com a adesão. Estamos muito felizes mesmo com a adesão dos donos. Parece que eu tive muita oportunidade, muito privilégio, sabe, Felipe? Que bom. Porque quando eu comecei a trabalhar, já tava bem, assim, bem tranquilo o mercado. Então, assim, o pessoal não teve tanto impacto. Os donos dos animais não tiveram tanto impacto. E isso foi muito bom. Eles já estavam, assim, com aceitação, tipo, olha, precisamos entrar com a medicina canábica. Aí eles, tudo bem, onde consigo? Então, quer dizer, é muito bom ter esse tipo de facilidade de trabalho, né? A questão, existe dificuldades de conseguir e de precificação que eles às vezes reclamam, mas é aquela coisa, é o mínimo. O que hoje a gente vai trabalhar agora é a facilidade de conseguir isso e a precificação disso, porque a tendência é aumentar e a gente vai aquela questão de lei da oferta e da procura. Com certeza vai melhorar muito. Exato. Antes de pedir para você falar quem é você, como você chegou a cannabis medicinal, eu só queria lembrar o pessoal que está entrando agora que a gente está numa vaquinha online, certo? Que é para ajudar um grupo de pessoas que estão na grupos de favela, que precisam de doações de alimento, a parte de higiene, né? Então tem um link na nossa bio que é para o pessoal da Marcha da Favela. Então quem puder contribuir com alguma doação vai ser muito bem-vinda a doação. E, doutor Tarcísio, me fala um pouquinho mais quem é você, né? Como você chegou a esse mundo da cannabis medicinal, esse pioneirismo, né? Como é que foi tudo isso? Conta um pouquinho pra gente. Tá ótimo. Meu nome é Tarcísio Barreto, sou médico veterinário, trabalho com ortopedia e com neurocirurgia. E agora com neurociência. Então, mais uma coisa que eu não podia estar fora. Não podia estar fora. Já trabalhando com cannabis, eu tive que entrar na neurociência, que é para poder fortalecer um pouco mais o meu conceito. Então, hoje eu sou aquela coisa. No passado, há um ano e pouco atrás, eu me reencontrei como médico num outro sentido. A cannabis entrou há quase 4 anos, certo? A cannabis entrou há quase 4 anos. E aqui em Natal, aqui no estado, realmente a gente tem algum pioneirismo, mas no Brasil tem outros um pouco mais antigos. E talvez esse mais antigo, talvez não tenha a chegada ao conhecimento da população norte-riograndense. Tá? Que a gente vai, essa obra que eu estou desenvolvendo, já está quase pronta, eu vou colocar esses profissionais lá, ok? São desbravadores, uns são professores, inclusive, na Faculdade Federal de Santa Catarina, e tem um outro trabalhando em São Paulo, muito ativo, um cara muito ativista mesmo na profissão, como médico veterinário. Os caras, o Fábio, um é o Fábio, outro é o Eric. Então, são personagens profissionais que estão aí com esse know-how de casos clínicos
de batalha, né? E de batalha, junto com esse novo conceito. Então estamos aí nessa briga, não tem como sair dela. Eu acho que agora Que vamos bom. até o fim. Vamos até o fim Tem, com esse apoio. e vai ser grande, viu, a jornada, assim, não vai parar, não. É uma bola de neve que não tem que segurar agora. Mas estou muito feliz, eu estou muito feliz com tudo, viu? Porque eu acho que assim, esse conceito entrou, é um conceito que ele não tem mais retorno, porque os benefícios foram evidenciados. A evidência clínica, ela é uma coisa que a gente pontua aqui nesse momento, a evidência clínica. Então é importante você ter hoje uma alternativa de tratamento que beneficie muito eles. Então hoje eles estão precisando desse conceito e ele precisa muito dessa ajuda. A tua ajuda, Felipe, é uma coisa que assim, você tem que... A sua personagem dessa história, ela é um protagonista de uma grande novela. Você é um protagonista. Porque você é um cara, somos, né? Mas você, falando do Felipe em si, é um cara que a gente admira não só por estar por trás de eventos e tudo a respeito da cannabis, mas você é uma boa pessoa. Você é um cara que é aquele defensor técnico, você está no meio da técnica, da ciência e do social. Então, quem é Felipe? Então, pra gente... Pô, quem é esse cara que tem essa facilidade de veículo, de comunicar e de unir as pessoas? Então, você é um grande diferencial. Tá certo? Muito obrigado, de coração. A veterinária, a nossa medicina veterinária, ela tá pegando muita carona com vocês que são muito ativistas, vocês, assim, é para tirar o chapéu. Para vocês que eu falo, é o Felipe e outros, tá? Que estão aí numa defesa jurídica, estão na briga, estão, sabe? Aqueles caras que estão ali, apesar de ter hoje esses profissionais que vocês podem contar, alguns médicos veterinários, que também vai somar nesse jogo jurídico, vai somar com certeza, porque animais, eu tenho certeza que eles estão aqui no mundo com todo esse agrado, né? Poxa, com toda essa feição que eles têm com os humanos, de poder contribuir somando, já que eles são pacientes que não têm aquele poder, como é que eu posso dizer, de placebo, né? Aquele efeito placebo, entendeu? Então eles são fiéis no tratamento. Se ficou bom, cara, olha aqui, o animal, primeiro, ele não mente. Ele não mente. Ele tá ali, tá com convulsões, tá com dores, e tá com doenças degenerativas, inflamatórias. Nem sabe que tomou remédio. Não sabe que tomou o remédio. Então, aquela questão do efeito placebo, isso não existe. Então, quando você joga a droga, você vê que realmente funcionou, reduziu as drogas que tomava antes, sabe? Melhorou os efeitos colaterais e toda a sintomatologia, cara. Então, por que não o ser humano, a criança, o adulto não tomar isso? Então, exato. Eles vão ser grandes modelos nessa longa jornada. Que bom. Então vamos em frente, né? Que eu acho que muitas pessoas, e eu falo pessoas também com seus animais, que elas vão se beneficiar disso, porque uma pessoa que vê o seu animalzinho sofrendo, ela sofre junto, né? O animal não sofre sozinho. Então eu acho que o mundo inteiro ele vai ser beneficiado com essa ciência de milenar, que a gente está voltando a falar novamente sobre ela. E é muito bom ter pessoas, profissionais como você, botando a cara a tapa, levantando a bandeira, falando que vai trabalhar com isso, vamos em frente, que as pessoas precisam. E a sua obrigação, né, é com o paciente. O seu dever é de fazer o paciente ficar bem. Exatamente. Eu entrei por isso. Eu entrei na briga e estou disposto realmente a enfrentar o que vai vir pela frente. Certo? Então, na verdade, quando a gente começou a trabalhar no comecinho, a gente tinha muito receio de falar um pouco sobre isso ou de fazer uma postagem de um paciente sendo tratado com cannabis. Então, isso há 4 anos era tido como proibido, crime, você vai ser preso, onde você vai conseguir isso, aquela coisa, sabe, muito pejorativa.
Uhum. Ainda, isso há 4 anos. Mas com o tempo, isso eu estou falando, o cliente ele aceitou muito bem, mas a sociedade não aceita muito bem. Infelizmente ainda tem esses entraves que estão melhorando. A gente percebe a melhora. Cada evento, cada Delta 9 que você promove, cara, eu acho que isso vai entrando aos pouquinhos e vai fazendo aquela coisa fluir. Eventos como o Delta 9, né? Tem tanto os outros. Mas e esses profissionais que estão defendendo, que estão buscando a medicina, na medicina canábica, uma saída, uma alternativa de tratamento, já que já vem de tratamentos alopáticos, tratamentos sem fim, com tantos efeitos colaterais, sabe? Com aumento de pressão, com aumento de peso, sabe? Acúmulo de líquido, tá? Então tudo isso são alternativas para a gente fugir desses efeitos colaterais. E a maconha medicinal, aquela maconha estudada com fins científicos, com posologias corretas, com fins corretos, indicações para cada patologia, e você vendo causa e efeito, dose e efeito, entendeu? Estudando o seu paciente, caso a caso, momento a momento. Isso é muito legal. Eu tenho muitos relatos, viu? Muitos relatos Sim. aqui para passar. E eu estou aqui já com todos aqui salvos para a gente ficar passando aqui eles, né? Então, pode começar a se falar em relação como você está aplicando, quais são as patologias mais importantes em relação ao CBD, THC. Pode já mandar bala aí. Perfeito. Então, como foi que começou? Como foi que tudo começou? Estávamos num momento de discussão de saída, de encontrar saída para aqueles pacientes que realmente tinham doenças que não tinham cura. Ou com doenças realmente insuportáveis, como dores. Então a gente começou a ver alternativas, e alternativa, como eu comecei a ver um mundo diferente, eu comecei a ter uma integração, uma holisticidade um pouco maior. Aquele profissional que sai da faculdade, ele não consegue ter essa mente. É muito raro esse profissional. Ele está muito focado com alopatia, com grandes técnicas e tal. Então é difícil ele ter essa abertura. Mas quando ele tem, ele não quer mais voltar. Então quando ele abre a mente, quando o médico ele abre a mente e começa a trabalhar de maneira mais natural, de maneira que agrida menos o organismo, ele não consegue mais pensar no outro lado. Apesar ainda de precisar de alguns fármacos, já que não é tão fácil conseguir essa substância. Entendeu? Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar ao auge, não só na necessidade, mas eu acho que no auge da oferta. Uhum. Sabe? Porque já está ocorrendo procuras. Eu sou um grande defensor da Reconstruir, cara. Pode contar comigo para qualquer coisa, para qualquer, sabe, prescrição, para qualquer defesa jurídica, sabe? Sou mais um a somar, mais um médico no lado animal que possa somar para que essa ONG consiga o seu êxito. Então, o que acontece? Um dos primeiros pacientes que eu comecei a trabalhar com cannabis foi pacientes convulsivos. Então, os pacientes convulsivos, no passado, eles tinham muita terapia alopática de muito efeito colateral. Muita tarja preta, sabe? Muito barbitúrico, muita droga que realmente traz muitos malefícios. E aí o que acontece? Quando aqueles pacientes que a gente começou a tratar com a alopatia, e aí você vê que no primeiro momento, na primeira monoterapia, você faz uma terapia, aí logo em seguida o paciente ele tem uma piora em seguida. Assim que você começa a terapia alopática, ele tem uma pequena melhora por pouco tempo, é limitado a melhora. Logo depois, ele começa a piorar de novo, porque não estabiliza. E aí principalmente as idiopáticas. Aí depois você joga uma segunda terapia associada, que seja com benzodiazepínico, que seja com barbitúrico, fenobarbital. E aí você começa a ver que esse paciente começa a se encharcar. Aí você joga a terceira droga. E depois vem a quarta droga. E aí você vê que esse paciente não tem mais saída. Foi aí o ponto final da linha do trem que eu consegui, sabe? Cara, não tem como trabalhar com isso. Aí quando eu comecei a introduzir a cannabis,
eu comecei a perceber que das 4 drogas que eram feitas como terapia convencional, que realmente são protocolos que nós temos para isso, para esses pacientes que são convulsivos, a cannabis ela praticamente substituiu todas as drogas. Então, a gente começou a fazer mudanças alimentares, a gente começou a fazer mudanças de hábito e começamos a mudar de forma gradual as drogas alopáticas. E aí a cannabis, ela substituiu essa quantidade de droga que a indústria joga nas nossas mãos para prescrições. E aí aquilo foi mágico, porque foi aquela paciente que a gente conseguiu entender o quão importante o cannabis são para os animais. E aí, vendo relatos, vendo crianças recebendo esse tipo de terapia, vendo idosos com doenças neurodegenerativas, com doenças inflamatórias. E aí você começa a ler e introduzir. E quando eu comecei a entrar mesmo no mundo, que essa disciplina não é dada na universidade. Esse conceito não é visto na academia. O sistema endocannabinoide não é passado para os alunos. E é isso que a gente precisa mudar daqui para frente. Hoje está tendo mudanças. O Eric Amazonas, esse médico veterinário lá de Santa Catarina, ele é professor universitário e hoje ele tem uma disciplina, ele brigou por uma disciplina canábica, do sistema canábico, de fisiologia do sistema canabinoide. Então, ele até deu uma live ontem, a gente participou da live dele ontem. Então, o nome dele é Eric Amazonas, um cara bem alternativo, mas é muito técnico. E ele é um professor que começou a introduzir isso na universidade. Isso é uma coisa que eu queria ter tido na minha universidade. Então, eu sou formado há 18 anos, vou fazer 18 anos agora, esse ano, que eu me formei. Mas, sabe aquela coisa de você... Poxa, esse conceito, esse sistema, por quê? Se já existia, por que não foi passado para a gente? Será que é falta de conhecimento dos professores? Será que falta ainda? Ou é muito preconceito? Ainda. Entendeu? Então, vários sistemas a gente estuda, sistema opioide, sistema GABAérgico, adrenérgico, acetilcolinérgico, vários sistemas são vistos, dopaminérgicos, e o sistema canabinoide, que está ali modulando todos esses sistemas... Esquecido. São esquecidos. Então, um importante sistema esquecido pela academia. E aí foi quando realmente a gente começa a se voltar e começa a se prender ou a seguir alguns profissionais. O Siddhartha é um deles. Eu sigo o Siddhartha como mentor, entendeu? Não só da cannabis, mas eu acho que assim, o Siddhartha ele tem muito a acrescentar como ciência, como um cara que é base na ciência e ao mesmo tempo ele é muito profundo na ciência. Então ele... Como ser humano, né? Como ser humano, assim... Isso. Primeiro ser humano, depois cientista, né? Então, como ser humano, o cara tem uma energia ali. Se for falar de quântico, o cara deve ter muita quântica ali dentro. Porque quando ele começa a falar, ele mexe com todo mundo, ele envolve todo mundo. Então, isso é uma coisa, é mágico. O cara é fenomenal. E aqui perguntaram em relação ao porquê realmente não se fala, né? Porque é esquecido na academia esse assunto. Então, você acha que é mais realmente preconceito mesmo? Ou tem outro eu acho que as duas coisas. Eu acho que é falta de conhecimento e tem o preconceito como ali uma coisa que atrapalha. Existe preconceito. Muitos professores são muito antigos. Muitos professores não são jovens. Não são professores que vêm agora, passei no concurso, já vou mudar isso aqui e tal. E além de seguir uma grade que já vem de muita antiguidade. Uma grade educacional antiga, que não pode mudar. Então tem 3 coisas importantes. Grade antiga, com os preconceitos e antiguidade docente. Então o aluno é jovem, o aluno está interagindo nessas grandes mídias, nos grandes eventos canábicos, por exemplo, mas ele não consegue enxergar isso no meio acadêmico. Ou é barrado por uma grade acadêmica, ou é barrado pelo próprio profissional, que tem preconceito, ou que é muito antigo, e ele não conhece, a falta de conhecimento, entendeu? Sobre o tema. Então a gente, é uma longa batalha, como você falou, vai ser uma longa batalha, mas acho que a gente vai ganhar, viu, essa batalha? Vamos. Eu tô apostando que a gente vai ganhar. Não tem para não fugir, não.
Você quer apresentar Muito bacana. algum paciente seu aqui? Você tem como mostrar algum paciente? Tenho. Primeiro recebendo... Eu tenho pacientes aí recebendo cannabis e tem pacientes aí, que eu passei para você, com a indicação de cannabis. Certo. Eu não Algumas sei qual é indicações. a ordem certa aqui, mas eu vou botar. Se não for essa, você fala, é outra. Pronto, vamos passando. Aí eu vou combinando um pouco. Esse aí é um paciente indicativo de cannabis. Olha lá. Processo convulsivo. Pacientes com crises convulsivas. Uhum. Ok? E são crises. Outro paciente aí com sinomose. Ok? São pacientes que precisam, que são sintomas, na verdade, são pacientes que têm esse tipo de comportamento de ficar com sequela. Não consegue se levantar. O sistema Nervoso. nervoso central, principalmente a substância branca, está corroída. Esse vírus, que é o morbilivírus, ele corrói a substância branca. E quando corrói a substância branca, os fios elétricos, são chamados de axônios, são desencapados. E quando eles são desencapados, ocorre o curto-circuito. E o animal fica com sequelas sinomóticas. Ele tem dificuldade de se levantar, de urinar, de comer, e não consegue dormir direito. Então, uma das coisas que a gente consegue evitar muito esse tipo de comportamento é oferecendo cannabis, um fitocannabinoide. Nesse vídeo ele tá tomando já o óleo, segundo o vídeo? São pacientes indicativos. São pacientes que, nesse caso, são pacientes que não têm condições financeiras. Sim. Muitas condições. Então, eles têm dificuldade de acesso. Mas foi indicado e foi prescrito. Tá? Entendi. Mas esse é um paciente que é muito indicado. Esse outro, que está aí no vídeo, ele tem dor neuropática. Olha lá, olha o pescoço, olha a dor cervical. Ele não consegue se virar direito, qualquer movimento que ele faça dói. Então, são pacientes que são realmente indicados de receber o fitocannabinoide, porque a maconha endógena não está fazendo efeito. É muito problema para dar conta. Então, não está funcionando o sistema endocannabinoide deles. Mesmo tendo CB1, CB2, maconha sendo formada a todo momento, mas ela está exausta, porque é muito problema, é crônico, e aí precisa de um fitocannabinoide, de um apoio. Perguntaram aqui como é que a cannabis age na sequela deixadas pela sinomose. Muito bom. A cannabis, quando ela é full espectro, né, de forma full espectro, ela tem todos os canabinoides, THC, CBD, CBN, CBG, todos esses canabinoides, eles agem reduzindo, bloqueando o CB1, o receptor CB1 da célula nervosa pré-sináptica. E quando ela faz um bloqueio da célula pré-sináptica, ela diminui a quantidade de neurotransmissor acetilcolina, por exemplo. Ela diminui a produção de acetilcolina, então diminuindo a dor. Entendeu? E no caso do CBD, ele não age no CB1, no receptor CB1. Então o canabinoide, o CBD, o canabidiol, ele age indiretamente, mas ele age como é que eu posso dizer? Aumentando a quantidade ou diminuindo o efeito ou a redução na fenda sináptica dos neurotransmissores. Então, de forma indireta, ela recapta a degradação, então ela mantém por mais tempo, o neurotransmissor na fenda sináptica. Entendi. Entendeu? Então, ela diminui um pouco a saída dele. Então, o CBD age de um jeito, o THC age de outro, com outros canabinoides também. Perfeito. E também perguntaram se para cães muito agitados, né, já com 8 anos mais ou menos, a cannabis pode deixar o cão mais calmo. Consequentemente, ela deixa o cão mais calmo. Então, ela age de duas maneiras. Quando você tem um cão muito agitado, ela calma. Ela age como ansiolítica. A droga ansiolítica. Então, aquele neurotransmissor excitatório, principalmente os aspartatos e os glutamatos, que são neurotransmissores excitatórios, eles degranulam na fenda sináptica e aumenta a estimulação nervosa, porque ela passa para a célula pós-sináptica uma informação rápida, uma informação de aceleração. Então, o fitocannabinoide, ele vai no CB1 e vai junto do CB1, CB2, principalmente CB1. Ele bloqueia, principalmente do THC, ele vai lá no CB1, bloqueia a cascata, a entrada do cálcio para dentro da célula pré-sináptica. Quando ele bloqueia o cálcio, aí você fecha os canais de potássio. Tá? Ele fecha o potássio, o cálcio fecha, e aí você começa a diminuição de liberação pela vesícula
de neurotransmissores excitatórios. No caso, os aspartatos ou os glutamatos são diminuídos e o animal acalma. Entendi. Aí também que falaram que tem um cão, né, com 5 anos, que tinha esses mesmos ataques frequentes. E a veterinária prescreveu Gardenal e ele não melhorou. Pelo contrário, piorou. É comum acontecer isso? Aí Isso. É comum. As monoterapias com barbitúricos, é muito comum você não saber na causa, qual é a causa da convulsão. Muitos médicos, eles jogam o barbitúrico de primeira escolha, sem saber qual é a causa da convulsão, sem eliminar a causa. Então, quando você tenta jogar toda a força numa droga alopática ou numa droga fitoterápica, você fica, poxa, mas não melhorou por quê? Então é muito importante, Felipe, a gente está falando isso aqui para que o nosso conceito e a nossa defesa não caia por terra. Porque o fitocannabinoide é muito bom. E se a pessoa não souber, não estudar e não aprofundar sobre esse fitocannabinoide, ele pode jogar por terra, não funciona. Não sei o que, não, peraí. Você tem que entender o que está acontecendo com o paciente. O que está acontecendo com aquele sistema nervoso para que ele tenha uma despolarização celular e tenha um excesso de convulsões, por exemplo. Então, se não funciona, por que não funcionou? Aí, entendeu? A tendência o fitocannabinoide, ele ajuda. Mas se você não tira a causa, você pode estar ainda tendo convulsões e ele achar que o canabinoide não está funcionando. Entendi. Perfeito. Deixa eu mostrar aqui mais um paciente. Quem tem aqui? Pronto aí. Esse é um paciente que tem hiperatividade. Esse Cocker Spaniel branco. Ele é um paciente que tem hiperatividade e vai receber o full espectro, tá? Com canabidiol e com THC. O THC um pouco mais baixo, mas ele vai receber essa droga, olha lá como ele recebe. Ó. Ele espera receber, ele já está acostumado. É um paciente meu. Já há um bom tempo, não começou agora. Já há um tempo, ele não começou agora, já está tomando faz tempo isso, olha lá. E ele tem, olha a facilidade que a dona está tendo em oferecer o fitocannabinoide para ele. Então ele tem muitas crises, ele é um cão muito agitado, olha como é que ele está calmo. Era bom até mostrar, porque aquilo como não é palestra, é muito curto, né, o tema, e era bom mostrar ele antes. Tem ele antes aqui? Não tem aí, eu tenho aqui no computador. Eu tenho no computador. Então é bom mostrar ele agitado, muito agitado. Eu posso mostrar isso, mandar para você e você bota tipo antes e depois. Você mostra ele tomando. A gente posta isso no nosso feed depois, no antes feed, e depois. Pronto. Eu tenho alguns para você mostrar aí, é bem interessante isso. Ótimo. Então você mostra ele muito agitado, latindo sem parar. E aí, olha a calmaria do cão. Recebendo fitocannabinoide de forma crônica, né? Há um tempo. Outro paciente, tá lá, paciente com distúrbio neurológico também. Esse paciente, ele já tem um síndrome cognitiva, um déficit cognitiva. Tá? É uma fêmea, paciente nossa também, está recebendo cannabis, olha lá, tomando, toma tudo, não tem, quer mais, viu? Olha pro lado, acabou. E ela está se dando muito bem, viu? Porque ela tinha antes muita dificuldade de andar, muita dificuldade de ficar em pé, tá? Já foi operado os 2 joelhos para tentar ajudar mais ainda. Eu operei os 2 joelhos dela porque tinha uns distúrbios também, umas patologias no joelho. E aí ela está recebendo óleo, a cliente, ela mandou até um texto para mim de como foi antes e depois, como está sendo. Então a gente vai esperar mais uns meses para poder ter mais embasamento. Mas até aí um tempo já tomando já. Perguntaram aqui agora há pouco onde as pessoas vão encontrar esses óleos, né? Então, para explicar um pouquinho para as pessoas, eu também faço parte da ONG Reconstruir e a gente produzia esses óleos, né, até 2019, final de 2019, eu acho, e a gente foi proibido pela justiça, né? Então, a gente também fornecia esses fitoterápicos para alguns animais, fomos proibidos. Hoje em dia, alguns pacientes têm acesso por causa de outros cultivadores que tem aqui pelo Brasil, que ajudam as famílias de animais ou pessoas. E também tem as pessoas que têm mais condições financeiras e fazem importação, né, do extrato de CBD dos Estados Unidos. Então, hoje em dia tem algumas formas. E também tem a Abraço de uma pessoa, né, que acho que eles fornecem também uma versão para pets do óleo. Mas, por enquanto, seria isso, né? A gente espera que o quanto antes a gente volte a funcionar e também volte a produzir os óleos para os pets. Com certeza, com certeza. E estamos aí para apoiar vocês, viu?
Que bom. Olha lá, outro paciente, estamos aí com esse outro paciente que tem uma síndrome de vestibular. E esse paciente, ele começou, também é um paciente muito indicado para cannabis, ele não chegou ainda a receber a cannabis por motivos também de dificuldade financeira, dificuldade de conseguir a droga, mas ela é muito indicada e a dona muito aceptiva ao tratamento. Mas olha só, eu aproximei a câmera para mostrar a vocês o quanto de nistagmo esse paciente tem. O que é nistagmo? É movimentos involuntários nos olhos. Esse paciente ele tem uma doença, ele tem encefalite, ele tem uma doença degenerativa, ele tem uma associação de coisas, síndrome vestibular, entendeu? Então isso é um paciente que encaixava bem com a maconha, porque Entendi. ia diminuir muito esses efeitos, a maconha ia modular toda essa conexão neuronal e com certeza ia diminuir a quantidade de drogas que esse paciente iria receber. Esse outro aí é um vídeo que eu recebi, tá Felipe? Para mostrar a quantidade de pacientes que tem realmente necessidade de um acompanhamento médico especializado. Olha lá, convulsão feia, convulsões. E eles me ligam toda hora, porque sabe que eu trabalho com isso. Pelo amor de Deus, tem uma cliente de Lages que realmente, o cão chamado Martin, com muita necessidade de receber, porque ele tem catalepsia. Um tipo de narcolepsia e o paciente fica alheio. Ele perde os movimentos quando ele tem emoção, quando ele aumenta a agitação dele, ele perde os movimentos. Então, é um outro paciente que também mora aqui no interior e me procura atrás do cannabis toda hora e a gente fica naquela luta realmente para tentar ajudar esses pacientes aí. Porque já tentou outras drogas, já tentaram outras drogas e essas outras drogas realmente não vêm fazendo efeito mais. Entendi. Essa aqui é só uma foto, eu acho, né? Isso é uma foto dessa paciente que ela mandou pra gente também, e do lado do frasquinho da cannabis, tipo assim, olha, eu tô tomando, tô bem. Que bom, que bom. Você também, aqui perguntaram, você tem paciente gato? Ou é mais cachorro? Isso, é mais cão. O gato, eles são mais sensíveis, mas é aquela coisa, o gato é um paciente que é possível ser trabalhado, mas ele é aquele paciente de muita atenção, assim como os pacientes filhotes, tá? Então, os filhotes, nós temos que ter muito cuidado com o tratamento, mesmo nas convulsões, nas epilepsias, porque são animais muito sensíveis. Ele tem um sistema endocannabinoide muito bem elaborado e em pleno funcionamento. O sistema endocannabinoide, a fisiologia desse sistema endocannabinoide é muito bem elaborado e está em pleno funcionamento. Então, todo início de tratamento tem que começar com doses muito baixas desses pacientes felinos e pacientes filhotes, caninos, né? Para poder aumentar, para poder a gente ir acompanhando como é a evolução dessas crises ou dessas patologias. Mas a proporção é mais cão do que gato. Entendi. E em relação a cannabis no tratamento de neoplasias, algum relato? Também. Bastante relatos. A maioria dos tratamentos envolve as síndromes neurológicas. Eu acho que, fazendo uma proporção aqui, 60% do que a gente prescreve é síndrome neurológica. 30% é ortopédica, sabe? Envolvendo dor neuropática ali, que fica no meio entre neurologia e ortopedia. A dor neuropática, tá? Então, dor óssea e dor do sistema nervoso central, né? A dor óssea, a gente considera neuropática. Então, 30% é ortopédica. E aí, muito pouco é para ortopedia, é para oncologia. Por quê? Hoje, muitos pacientes que chegam para a gente com oncologia, eles procuram profissionais especializados na oncologia. E muitas vezes o profissional da oncologia não tem esse protocolo, entendeu? Eles não instituem o protocolo da cannabis. Então, mas aquele paciente que chega até um médico que tem esse conceito, um protocolo para neoplasias, para ajudar nos efeitos colaterais de drogas, na diminuição de dores, na redução ou na remissão dessas patologias, com certeza esses pacientes são muito indicados. Tá? Então, muitas das vezes não chega um paciente até o Tarcísio porque eles procuram os oncologistas. E aí tem essa dificuldade, essas barreiras. Entendi. E em relação, você falou em relação ao uso da dor.
no caso da dor, você está usando mais THC, é mais CBD? O que você tem indicado mais para esses pacientes de dor? Para dor. Eu, no começo, Felipe, eu tive até um relato bacana para falar para você, porque esse Cocker Spaniel aí é um grande exemplo. O Cocker Spaniel, ele tinha duas coisas. Dor neuropática, que foi a primeira indicação, e depois a segunda indicação foi hiperatividade, hiperativismo, certo? E o que acontece? Quando eu comecei a usar um full espectro de amplo THC, de alto THC, o que aconteceu com ele? A gente começou a fazer doses pequenininhas e foi subindo, subindo, subindo. Ele começou a ter agitação. Ele começou a ter muita agitação. E aí eu peguei e fiz a mudança. Tirei o produto e coloquei um com CBD. Ele melhorou muito. Não só a dor, como a hiperatividade. Entendi. Mas o que acontece? No meu entender, todo paciente com dor, a minha indicação é THC. Perfeito. Entendeu? É THC. Só que eu tive esse caso, esse relato, que foi diferente. Eu entrei com THC superior e fui subindo e fui conversando com ela e mandando mensagem, ela mandando vídeo. Pô, ele tá muito agitado, ele tá muito isso, tá muito aquilo. Como se tivesse realmente um efeito colateral. Mas quando a gente reduziu e fez a substituição, entrou as duas drogas, os dois fitocannabinoides, só que com mais CBD e o outro com menos THC. Aí melhorou muito, mesmo começando devagar e subindo a dose. Ele ficou muito mais calmo, com sequela nenhuma de dor. E vou aproveitar esse gancho que você falou agora do CBD para acalmar, perguntaram em relação ao uso da cannabis em animais silvestres, né? Principalmente animais que são resgatados e são encaminhados para os CETAs. Seria interessante o uso principalmente para a redução do estresse? Com certeza. Eu acho que é uma outra margem que a gente precisa conquistar. Os animais silvestres são animais que também possuem maconha endógena, eles produzem maconha endógena também, mas o que acontece? A gente temos que ter mais casuísticas, a gente precisa ter mais pacientes, para a gente entender mais um pouco, assim como o cão e o gato, que estão no consultório, no ambulatório diariamente, a gente está observando semanalmente como eles vão reagindo. Mas é muito indicado para animais silvestres também. Pode ter Perfeito. certeza. E vamos falar aqui um pouquinho sobre como é que está essa situação agora também com a Anvisa, né? A gente sabe que a Anvisa está querendo limitar muito esse processo. Quem é a MAPA que é responsável pela parte dos animais, Isso. não é? Ministério da Agricultura, MAPA. MAPA. E ela é um pouco omissa, viu? Está um pouco omissa aí. Eu estou ansioso esperando a carta que... o que ele responde, né, com relação a isso. Porque tanto o Conselho Federal de Medicina Veterinária quanto o Ministério da Agricultura, eles não se pronunciaram. Quem se pronunciou foi a Anvisa, a Agência Nacional, então, que rege medicações para humanos. Entendeu? Então, uma coisa que a gente vem trabalhando e que a gente está um pouco receoso e um pouco esperançoso até, para que esses órgãos, lógico que próximo, assim que voltar essa pandemia, voltar toda a rotina, a gente já está com reuniões marcadas no Conselho Regional, aqui no Rio Grande do Norte, de Medicina Veterinária, para a gente conversar um pouco sobre isso e tentar chegar ao federal, para que a gente forme um grupo ou uma célula para chegar no Ministério da Agricultura com mais força, frente a uma classe. Eu quero entender o que o federal, como eles não se prontificaram, eu quero entender o que eles estão, qual é o pensamento, qual é o conceito, né? Se eles aprovam, se não, se eles seguem a Anvisa. Eu estou ansioso para entender o pensamento deles. Entendi. Aqui em Natal, no caso, nós temos só o Federal de Medicina. Ele se posicionou já? O regional não se posicionou. O regional não se posicionou. Vai se posicionar assim que voltar às atividades, porque a gente está marcando reuniões para conversar sobre esse tema. Essa carta feita para o Ministério da Agricultura, a gente está fazendo para o regional e com tendência ao Ministério da Agricultura. Certo. Uma carta manifesto. Entendi. E aqui perguntaram agora também se alguma universidade pública, né, ou particular também pode ser,
se faz pesquisa ativamente com animais e cannabis. Se você Faz. tem conhecimento. Conheço. O FSC, Universidade Federal de Santa Catarina, ela está fazendo pesquisa através do professor Eric Amazonas, ok? É um professor médico veterinário que está trabalhando com isso, ele é um defensor e está lá ativamente nessa causa. Como é que a gente faz para poder fazer isso também aqui em Natal, né, na UFRN? Sabe quais são os requisitos para iniciar isso? Porque o que eu sei, assim, tem estudos, doutorados, que as pessoas fazem os testes em ratos, né? São a fase 1, né? Para teste. Mas tem alguma possibilidade de iniciar um processo desse aqui na cidade? Completamente, completamente. Até porque temos o Instituto do Cérebro já dentro da UFRN. Então, o Instituto do Cérebro tem esse conceito, acredita na cannabis, e com um grande conhecimento e com grande importância que o Instituto do Cérebro tem na instituição UFRN, é muito mais fácil a gente mudar grade curricular. A gente instituir dentro da grade da medicina ou da própria grade de medicina veterinária, que não tem na UFRN, né? É uma pena não ter medicina veterinária na UFRN. É sério isso? Eu não sabia, não. Não tem. Nós não temos. A minha faculdade foi feita na Federal da Paraíba e eu tive que sair da cidade para poder estudar medicina veterinária na época. Hoje tem particular, faculdade particular, tá? Uhum. Mas em 2 universidades particulares, onde eu sou professor de pós-graduação da Uninasal, ok? Entendi. Na medicina veterinária. Então, o que acontece? Quando a UFRN instituir, entidades como ou cursos como medicina ou medicina veterinária, que são grandes indicadores de prescrições para essas drogas, para esses fármacos, né, esses fitocannabinoides, eu acho que e com o Instituto do Cérebro, eu acho que vai ficar mais fácil. Eu acho que para mudar isso, realmente mudar a grade. Entrar um professor que defenda, que goste, ou que acredita, que é jovem. Normalmente esses antigos eles não vão mudar hoje, daqui para frente, esse conceito. Eu tenho certeza disso. Entendi. Então acho que nesse momento seria mais fácil com a UNP, por exemplo, ou a Nassau, fazer Ou a Nassau. Entrar um profissional que tem esse conceito, essa defesa de protocolo para entrar com a nova disciplina. Então, um profissional que tem aprofundamento no estudo científico, que trabalhe junto, que queira buscar a ciência frente à ciência canabinoide. Então, espero que em breve a gente possa unir forças aí e iniciar o estudo desses por aqui, né? Pode. Eu posso até, de antemão, nem pensei nisso, porque eu sou professor da pós-graduação e não sou da graduação. Entendeu? Eu posso até colocar meu nome como oportunidade na Uninasal para ter pioneirismo também aqui no regional do Nordeste. No Nordeste não tem professor que ensine ou que lecione disciplina de fisiologia canábica. Entendeu? Eu posso me colocar à disposição para fazer a grande diferença aqui, já que eu não trabalho na graduação, eu trabalho na pós, entendeu? A pós é um mix de tudo, trabalho com pós em cirurgia e clínica, então é um pouco diferente disso aí. A gente vai falar muito sobre maconha, mas é totalmente diferente de uma graduação que você forma aquele alunado ali todo, entendeu? E defende a causa e tá por aí. Pois espero que em breve a gente possa ter mais conversas já visando esse próximo passo aí. Vou fazer melhor, vou fazer até melhor. Eu vou fazer um projeto e escrever já para o diretor e mandar para eles. E se aceitarem, você vai receber uma carta para já realmente uma carta informe de que a primeira universidade no Nordeste a ter uma disciplina como fisiologia canábica. Perfeito, maravilha, maravilha. Isso é importantíssimo, né? Eu acho que quem agradece tanto são os futuros profissionais, né? E os pacientes, que vão ter mais possibilidades de ter ali perto alguém que cuide, saiba entender as maneiras de cuidar do seu animalzinho, né? Tipo, meu médico conhece o sistema endocannabinoide, ele vai saber trabalhar com isso, eu vou conseguir poder plantar. Eu até imagino também a pessoa também tentar na justiça ter um habeas corpus executivo para o animal, né?
Porque hoje a gente já tem o habeas corpus de cultivo para pessoa mesmo, né? Para paciente com Parkinson, para com dor crônica. Mas eu acho que as pessoas também deveriam ir atrás, né? Eu quero cultivar cannabis para o meu animal, porque sei que ele precisa, né? E junto com a FRN, poder levar o extrato, enviava para a FRN, para o Instituto do Cérebro, fazia análise, mostrava para o médico veterinário, olha, aqui é o meu remédio, tem isso. Diluo mais, diluo menos, mais CBD, mais THC, e o médico vai regulando junto ao paciente, né? Fazendo uma coisa bem individual. Acho que isso também seria um avanço bem interessante aqui para a população. Os animais também têm direito a se tratarem com cannabis. Então, os animais também têm direito a se tratarem com cannabis. Então, é importante, você está falando sobre isso, esse habeas corpus para o cultivo, não só para o tratamento medicinal, mas para o cultivo. Então, é importante a gente estar falando isso e debatendo até chegar às grandes autoridades, tá? Logo, Felipe, a gente vai ter umas novidades aí, lá no meio do ano. A gente vai fazer esse lançamento desse material, que é um livro bem bacana, bem interessante, que a gente está desenvolvendo. E vai ser lançado primeiramente no estado do Rio Grande do Norte. Então a gente vai lançar no Brasil depois, mas no Rio Grande do Norte vai ser o lançamento provavelmente na Assembleia Legislativa. Então, que vai ter um apoio, já temos esse apoio lá, né? Já conversamos um pouco sobre isso, sobre esse lançamento, e provavelmente assim que voltar toda a nossa rotina, estaremos lançando e a Reconstruir será a primeira convidada. Maravilha, voltando. A gente vai estar lá sem sombra de dúvida. E também que perguntaram como é que está a aceitação dos tutores, né, dos animais. Como é que é isso? É bem fácil? Alguns não, é maconha para o meu cachorro, não vou dar maconha para ele, ele vai ficar chapado. Eu vou ser bem sincero a você. Eu não tive nenhum paciente ou dono de paciente, mais fácil falar donos de pacientes, que foram contra. Nenhum colocou obstáculo. Nenhum. Eu não tive nenhum assim, não maconha, mas não sei o quê. Nenhum, Felipe. É impressionante. A todo paciente que chega aqui, olha, seu paciente é indicativo de maconha medicinal. Como é que eu consigo? A primeira coisa que eles fazem. Como eu consigo? Onde consigo? Quanto é? Então, são as perguntas que eu recebo. Mas nenhum obstáculo, nenhuma barreira são impostas por eles. Eles querem realmente salvar. Eles querem tratar, amenizar sintomas, dores, doenças realmente que promovem todo um descontrole, toda uma homeostasia, um desbalanço homeostático, entendeu? Nos animais. Fala agora há pouco, assim, entrar na justiça para cuidar da saúde, qual a lógica disso? Realmente não tem lógica nenhuma, né? A gente tem que ir na justiça para, olha, justiça, eu preciso de um medicamento e eu quero fazer isso legalmente. Eu não quero ser preso por medicar o meu paciente ou por eu medicar o meu filho ou me medicar, né? Isso realmente não existe lógica alguma. Eu falei nisso sobre isso na Câmara dos Deputados ano passado. Mas só que, infelizmente, hoje, o único meio de uma pessoa poder se resguardar e não ser presa é entrando na justiça, né? Você primeiro age de forma ilegal, né? Que foi o que a Reconstruir fez. A gente plantou ilegalmente, medicou ilegalmente o paciente, comprovou que teve um bom resultado, foi para a justiça e falou, olha, fizemos isso ilegal, deu um bom resultado e, por favor, libere a gente para fazer isso legalmente, né? E os pacientes que têm o habeas corpus fazem a mesma coisa. Cultivo em casa, fiz o meu remédio, estou melhor agora, eu sou a prova viva, por favor, não quero ser preso por estar vivo. Né? É meio louco isso, mas por enquanto, até que as coisas comecem a se normalizar em relação às leis, né? Esse é o caminho que as pessoas estão seguindo. Né? E hoje nós temos já aqui no Brasil cerca de 64 habeas corpus para cultivo, né, da cannabis medicinal para os pacientes. Mas eu acho, como eu falei, acho também os pacientes de pets também deveriam ir atrás disso. Com certeza. Eu acho que o Brasil, Felipe, é um país que tem muito potencial. Muito potencial, muito médico bom. E o que acontece? O Brasil está atrás dos grandes países, os cães dos grandes países desenvolvidos, eles têm essa oportunidade de serem tratados com esse tipo de terapia. Terapia alternativa, uma terapia que traz muitos benefícios, não só reprodutivos, não só imunológicos, não só neuroprotetores,
não só, como é que eu posso dizer, anticancerígeno ou amenizando os efeitos do câncer, tá? Naquele da questão como anti-inflamatórios, como efeitos anti-inflamatórios de forma geral, somestésicos com dores, entendeu? Então eu acho que se a gente começar a pensar a grandeza desse tratamento, dessas terapias, todo profissional médico veterinário, pelo menos 50% deles vão aderir. Entendeu? Então, no Brasil, temos muito poucos médicos aderidos ao tratamento, às alternativas terapêuticas, mas nos Estados Unidos, na Europa, incluindo França, Inglaterra, poxa, grandes países que estão lá à frente do Brasil, anos-luz, nessas terapias com animais. Entendeu? Então tá lá o produto na farmácia, tá lá o produto no pet shop, tá lá o produto, lógico que com CBD, mas são ricos em CBD, mas é aquela coisa, são começos, são como é que eu posso dizer? Ganhos que você começa, poxa, conquistei, são conquistas. Vai lá numa farmácia pet shop, por exemplo, num pet shop da vida, no meio do nada, tem biscoito com cannabis, pastilha com cannabis, não sei o que com cannabis, petisco com cannabis. Poxa, e cadê o Brasil? O Brasil está onde nesse jogo? Ele está em que país, em que mundo ele vive? Se lá na frente, os países estão lá na frente com essas terapias, com os avanços tecnológicos, inclusive. Então a gente tem que realmente pontuar isso aqui e dizer que a todos os médicos, até serve até como um apelo, a todos os médicos veterinários que estão nos assistindo agora, serve como um apelo. Olhem mais para esse tipo de terapia. Estudem mais, se aprofundem, participem de lives como essa, assistam cursos, entendam qual o benefício dessa terapia para os animais, o que essa terapia, o que esse fitocannabinoide promove, o que ele traz de benefício. Então, frente ao que a gente tem de tratamento. Se você está tendo hoje um animal que está tendo muita dificuldade em regularizar ou amenizar um sintoma, pense na cannabis. Pense na terapia canábica. Por algum motivo, procure um profissional, não tem experiência, procure um profissional que tenha. Se agarre, siga junto, entendeu? Aproveite esse caminho, essa carona e que faça uma avaliação dessa terapia em um animal. Faça só em um. Que aí você vai ter o seu conceito, você vai tirar suas dúvidas, você vai ter a sua opinião. É bem interessante isso. Foi um ótimo, adorei agora a sua fala, não poderia dizer nada mais do que isso, concordo 100%. Queria só fazer mais uma pergunta aqui, a gente está chegando quase no nosso finalzinho do horário já, infelizmente, por mim ficar mais uma hora aqui conversando, mas perguntaram aqui, na produção animal como intervenção do zootecnista, já existe algum protocolo? Não. Na verdade, quando a gente fala assim, de outras profissões, como biologia, zootecnia, em qualquer outra profissão que tem realmente envolvimento animal, de ordem animal, a gente não é indicado. Realmente, hoje a terapia ela é um conceito, quando está falando de medicinal, é uma terapia para que não quebre muito toda aquela plantação que a gente vem fazendo. Por quê? Por exemplo, se a pessoa é da biologia, é um biólogo, e ele vai fazer uma terapia com cannabis, de forma aleatória, sem saber realmente como funciona uma doença, como funciona uma encefalite, como funciona uma neurite, uma dor neuropática, ou então um tratamento contra um câncer. Então, quando a gente fala de terapia medicinal, a gente está falando de médicos utilizando a terapia canábica para benefícios médicos. Uhum. Entendeu? Então, existe essa barreira. Mas quando a gente fala de zootecnista, como possibilidade de uso do cannabis, a gente fala de forma nutricional. O que o cannabis, como a doutora Brenda Sá colocou aqui como grande nutricionista, né? Como um grande nutricionista, o zootecnista é o nosso grande nutricionista. Ele trabalha muito a saúde animal visando a nutrologia como o seu principal conceito, principal protocolo. Então, a cannabis, do lado nutricional, o zootecnista pode entrar sem maiores problemas. Agora, para tratamento de doenças, de patologias diversas
vários sistemas, aí fica mais complicado. A gente está falando de medicinal, de terapia Certo. medicinal. Perfeito. Falaram também aqui agora há pouco em relação para associações, né, estarem plantando. A gente defende muito realmente o trabalho de uma associação, que mais associações possam plantar para poder ajudar quem não pode cultivar, né, que não é todo mundo que planta cannabis, é muito difícil, mas que possa ter essa possibilidade e que possa também ajudar os profissionais, né, de saúde a escolher o melhor extrato para o paciente ideal, né? Mais CBD para esse, mais THC para aquele ali, mais CBG para o outro, mais CBN. Então, a gente também defende isso, principalmente, né? Acho que é o que a gente vem lutando hoje em dia. A gente está na justiça exatamente com a nossa associação, que é a Reconstruir. Quem não segue ainda, nosso Instagram é Reconstruir Cannabis. A gente também está nessa luta para cultivar aqui pela associação e pelos pacientes. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Onde existe pós-graduação com cannabis? Pós-graduação existe? Não, né? Só graduação, né? Não. Só graduação. Só existe uma disciplina de fisiologia canábica. Não existe pós-graduação. Perfeito. Quer dar o recado final aqui para a gente encerrar por hoje? Será uma honra. Vai ter ainda, deixa eu ver aqui, depois dessa palestra, eu acho que é na Expo Red Grow, o Sofanabis continua com outras palestras nas marcas que estão fazendo esse evento em conjunto com a gente. É exatamente isso. Vai ter Expo Red Grow logo em sequência. Muito bom. Eu queria, na verdade, agradecer a você, Felipe, pela abertura que você deu à profissão medicina veterinária, ao médico veterinário, de poder, em 2019, estar dentro de um evento daquela grandiosidade. Aquele evento, Delta 9, de 2019, o quarto evento, eu quero te relatar isso, eu acho que já te relatei, mas em público, para dizer o quanto aquele evento foi importante para a minha carreira. Depois daquele evento, a gente teve participações nacionais e internacionais sobre o cannabis. Então eu conheci muitas pessoas, hoje a gente se uniu no Brasil com 6 profissionais médicos veterinários, incluindo esses que eu afirmei aqui, sobre o tema. Então, é uma base forte, sólida, de 6 profissionais no Brasil. Eu estou incluso nesse grupo, mas eu tenho certeza que foi o Delta 9 que me projetou. Entendeu? O Delta 9, ele me fez essa projeção. Então, a gente chegou no topo, realmente, desse conceito no Brasil. Somos lembrados todo momento, a gente está todo momento falando sobre cannabis no Brasil inteiro, em Curitiba, em São Paulo, né, João Pessoa, em vários lugares que eu recebo muita ligação e muita mensagem de apoio, poxa, bacana, de apoio, não só de apoio, de pedidos, como eu consigo, como eu faço para ajudar o meu animal que está assim. Então, eu queria agradecer muito esse apoio que você deu à nossa profissão. Continue assim, agregue mais valores, coloque outros profissionais e que faça exatamente esse conceito, que a gente consiga fortalecer e ajudar o conceito canábico. Tá certo? E conte com a gente sempre. Conte com a gente sempre. A tendência aqui, tudo que eu tiver aqui de resultados positivos e até dos negativos, eu vou passar para você. Porque Maravilha. Eu acho que é assim que a gente cresce. É Com assim certeza. que a gente vai unir força nessa profissão, se unindo a grandes pessoas como você. Perfeito. Acho que esse momento, mais do que nunca, é união, né? Muito obrigado por poder fazer parte desse movimento, dessa realidade das pessoas que é a cannabis hoje em dia, né? E agradecer a todos que assistiram a gente hoje. Em breve vai ter mais coisa. Amanhã tem mais palestra aqui no Delta 9 e nas outras marcas que estão participando do Sofanabis. E espero que em breve muita novidade venha por aí, né? Para a gente poder enriquecer a população com saúde e ciência. Tá? Obrigado, doutor. Muito legal. Até em Tudo breve. bom para vocês? Um abraço, Tchau. um grande abraço a todos. Até mais. Tchau.